Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 53 do livro O Desejado de Todas as Nações. À medida que se aproximava o termo do ministério de Cristo, operava-se uma mudança em sua maneira de trabalhar. Até então, procurava evitar agitação e publicidade, recusara as homenagens do povo e passara rapidamente de um lugar a outro. Quando o entusiasmo popular em seu favor parecia exceder os limites do domínio. Repetidamente, recomendara que ninguém declarasse ser ele o Cristo. Ao tempo da festa dos tabernáculos, Jesus viajara para Jerusalém, e essa viagem fora feita com rapidez e sigilo. Quando solicitado por seus irmãos a se apresentar publicamente como Messias, respondeu: ainda não é chegado o meu tempo. Fez o caminho para Jerusalém sem ser observado, e na cidade penetrou sem se anunciar, não recebendo honras da multidão. Assim, não se deu, porém, quando de sua última viagem, em razão da malícia dos sacerdotes e rabinos, deixara Jerusalém por algum tempo. Mas agora se dispôs a voltar, jornadeando publicamente numa viagem cheia de rodeios e precedida de anúncios de sua aproximação como nunca antes fizera. Os discípulos quiseram impedir que ele fizesse esta viagem a Jerusalém. Lembravam-se de suas palavras quanto ao que lhe sobreviria ali. Conheciam a mortal hostilidade dos guias religiosos e, de bom grado, haveriam dissuadido seu mestre de ir lá. Dolorosa coisa era para o coração de Jesus avançar em seu caminho, e Satanás estava a postos para forçar suas tentações sobre o Filho do Homem. Por que iria agora a Jerusalém, a uma morte certa? Por toda parte ao seu redor estavam almas famintas do pão da vida. A obra a ser operada pelo Evangelho de sua graça apenas começara. Por que enfrentar a morte agora e deixar a obra ainda em sua infância? Mas Jesus manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. A única lei de sua vida era a vontade do Pai. Seus passos se dirigem a Jerusalém, onde seus inimigos, há muito, planejavam tirar-lhe a vida. E mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem a pousada. Mas o povo recusou recebê-lo, porque estava de caminho para Jerusalém. Isso eles interpretaram como uma preferência de Cristo pelos judeus, a quem aborreciam com ódio intenso. Houvesse ele vindo para restaurar o templo e o culto do Monte Gerizim, e tê-lo-iam de boa vontade acolhido. Mas ia para Jerusalém, e não lhe dispensariam nenhuma hospitalidade. Mal percebiam que estavam repelindo de suas portas o melhor dom do céu. Todo o favor a ele concedido galardoava com uma bênção mais preciosa. Mas tudo se perdeu para os samaritanos, devido ao seu preconceito e fanatismo. Tiago e João, mensageiros de Cristo, ficaram muito ressentidos ante o insulto feito a seu Senhor. Esta manifesta desonra da parte dos samaritanos não devia, pensavam,
ser passada por alto. Indo ter com Cristo, relataram-lhe as palavras dos habitantes da aldeia, dizendo que haviam recusado até oferecer-lhe pousada para a noite. E avistando à distância o Monte Carmelo, onde Elias matara os profetas falsos, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez? Ficaram surpreendidos de ver que Jesus se magoava com as palavras deles. Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foi para outra aldeia. Embora pareçam aleatórias, as coisas não acontecem por acaso. No seu relógio, Deus tem todas as coisas previamente designadas. E cada coisa acontece no seu devido tempo. Nós não precisamos estar ansiosos, antecipando aquilo que ainda não aconteceu. Jesus, até então, havia fugido dos holofotes, mas agora estava chegando o momento decisivo, o momento da cruz, o momento que coroava a razão por que Jesus havia descido ao mundo. Jesus sabia o que lhe aguardava, e Cristo não buscava o sofrimento, não tinha prazer na dor e na crise que lhe aguardava. Mas ainda assim, embora sabendo de tudo que estava à sua frente, mesmo como ser humano, desejando fugir da dor e da morte, Cristo não fugiu à sua responsabilidade. Cristo não postergou os planos de Deus. Era o tempo decisivo. E Cristo enfrentava esta hora com determinação. Agora, Cristo, de maneira mais decisiva, colocava-se diante do povo. De maneira mais clara, anunciava a sua missão. Com passos firmes, dirigia-se para a cruz. Era a última jornada de Jesus para Jerusalém. Deus nos provê na vida muitas oportunidades. Graças a Deus, as chances que os céus nos concedem não são únicas, elas se repetem muitas e muitas vezes. Mas sempre, a despeito de todo o cuidado e bênção que o céu nos dispensa, chega a última oportunidade, a última chance, o último momento, a última vez. E o trágico, mais triste, é que dificilmente, quase nunca, nós entendemos isso. Quase sempre, a última chance vem e passa, e nos encontra e nos deixa despercebidos. Cristo não trilharia mais aquele caminho, não entraria mais nas mesmas cidades e aldeias. Era a última vez. E ele manda discípulos à sua frente, para que preparem o coração das pessoas, a fim de que recebam esta última oportunidade de graça que o céu concede. Os discípulos cumprem a missão, mas se surpreendem com o preconceito samaritano. Assim como eles não gostavam dos samaritanos, os samaritanos também não os apreciavam. Sabendo que Jesus ia para Jerusalém, recusaram-se a recebê-lo. Fecharam as portas do coração para Cristo, por ciúme mesquinho, barato, pequeno. Se Jesus estivesse ido unicamente por eles, se estivesse cuidando só dos interesses deles, alegremente o teriam recebido. Eles queriam ser os únicos, eles queriam ser especiais, eles queriam ser as únicas pessoas merecedoras da graça e da bênção dos céus. E por isso, nenhuma casa se abriu para Jesus. Nenhuma mesa se estendeu diante de Cristo. Ninguém se colocou à disposição para receber Jesus. Estavam perdendo a última oportunidade, a última chance. E não era por uma razão grande, significativa.
era por motivos muito pequenos, muito rasteiros, muito mesquinhos. Você sabia que muitas pessoas perderão a vida eterna e farão isto não por causa de grandes pecados? Serão as pequenas coisas que manterão as pessoas fora do céu. São as coisas egoístas, mesquinhas, pequenas, rasteiras, as coisas deste mundo, as coisas insignificantes, as raposinhas que roubam as flores das vinhas, que roubam a alegria do futuro, que roubam a oportunidade da salvação. Quanto aos grandes perigos, nós os precavemos, nós os cuidamos. Mas quanto às coisas pequenas, que parecem insignificantes, nós nos mantemos desatentos e elas vêm e nos derrubam. Os samaritanos estavam fechando a porta do seu coração para o Mestre, por causa de motivos banais. Os discípulos ficaram cheios de indignação e de ira que talvez eles considerassem santa, justa, razoável. E por isso, vendo à distância o Monte Carmelo, onde Elias lutou e destruiu os profetas de Baal, eles propõem a Cristo que Cristo se vingue daquelas pessoas, que Cristo derrame fogo do céu, que Cristo as destrua. Esse é o coração humano. Por trás de toda aparência de bondade, de santidade, de justiça, existe um coração carnal, um coração egoísta, um coração carcomido pelos vermes do pecado. Você não é tão bonito quanto pensa. Você não é tão espiritual quanto imagina. Você não é tão justo quanto demonstra. Você não é tão santo quanto parece. Por trás da capa de santidade e bondade em que você se esconde está um corpo marcado pela lepra do mal. Coisas ruins, muito ruins, se escondem dentro de nós. E o pior é que nós muitas vezes nem temos noção disso. Aqueles homens, discípulos de Jesus, trabalhando dia e noite em prol da causa de Cristo, ainda assim eram pecadores e tinham um coração mau. Jesus fica triste e indignado. Jesus não veio para condenar os pecadores. Jesus não veio para trazer fogo à terra. Jesus veio para salvar os seres humanos caídos, degradados, afastados de Deus. Jesus veio para oferecer graça, para oferecer bênção e salvação. E mesmo a destruição final não será um ato de maldade dos céus. Os ímpios serão destruídos finalmente, não porque Deus está se vingando deles, mas porque eles escolheram isso. São os nossos próprios atos, as nossas próprias escolhas que determinam o nosso destino. Não é Deus quem manda as pessoas para o inferno. São eles próprios, as suas próprias decisões. Não seria Jesus quem mandaria fogo do céu para destruí-las. A morte final dos ímpios será um estranho ato de Deus no universo, que acontecerá não porque Deus deseja. Deus fez tudo para que isso não acontecesse. Mas os seres humanos insistiram nisso, e Deus não pode impedir que colham o resultado de suas escolhas. Não foi Jesus quem condenou Jerusalém à destruição. Jesus veio para salvá-los, para resgatá-los, para abrigá-los sob as suas asas. E por isso, Jesus chorou sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, de coração tão duro, que rejeita os profetas, que rejeita as oportunidades que o céu envia. Quantas vezes eu quis ajuntar-te, eu quis salvar-te, eu quis abençoar-te, mas você não quis. Tudo o que eu podia fazer para impedir que a destruição ocorresse sobre você, eu fiz.
mas você rejeitou. E agora, dias difíceis estarão à sua frente. E eu não tenho como impedir isso. Jesus não quer que ninguém se perca. Jesus não quer ver ninguém sendo queimado no fogo da destruição. Jesus sofre, ele chora, ele se lamenta, porque os seres humanos têm um coração tão duro. Mas Jesus respeita as nossas escolhas. Jesus ainda está entre nós. Jesus ainda ministra no santuário celestial em favor dos pecadores. Hoje ainda é tempo de graça. Hoje ainda é tempo de salvação. Hoje, mais uma vez, Jesus renova as suas oportunidades de bênção e de vida eterna para nós. Eu não sei por quantos dias mais essa graça permanecerá. Eu não sei quantas oportunidades mais Deus nos dará. Talvez esta seja a nossa última chance, o último dia. Eu disse isso uma vez, dentro do tanque de batismo, para uma mulher que estava presente na igreja, que frequentava a igreja há muito tempo, mas que, por alguma razão, não se decidia ao lado de Jesus. Naquela tarde, olhando para ela, eu disse: pode ser a sua última oportunidade. Você vai perdê-la. Ela, em prantos, veio à frente e eu orei com ela. O que eu não sabia é que era, de fato, a última oportunidade. Naquela noite, ela teve uma forte dor de cabeça e foi hospitalizada. Era um aneurisma cerebral. A próxima vez que eu a vi foi num leito de UTI. E depois disso, na cerimônia fúnebre. O último dia chegou. A última oportunidade passou. Graças a Deus, a lembrança que ficou para todos foi daquela mulher se levantando e indo à frente em prantos, entregando-se a Jesus. E quanto a nós, não deixe para amanhã as coisas que você tem de fazer hoje. Não deixe para amanhã vencer o pecado que você precisa vencer agora. Não deixe para depois os passos que você precisa dar, que ainda te separam de Jesus. Pode ser Deus tenha misericórdia de nós. Que hoje a nossa alma esteja aberta à presença e ação poderosa de Jesus através do Espírito Santo em nós. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.